queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, porque nós vamos dar sequência a essa última reflexão da série de mensagens Encontros com Jesus. Nós estamos examinando nesse último encontro, o encontro que Jesus teve com Saulo de Tarso. Esse encontro está sendo apresentado em 3 pregações. Essa é a segunda de 3 pregações nas quais nós estamos assim nos voltando, né? Estamos nos detendo nesse encontro que Jesus teve com Saulo de Tarso. Um encontro que se deu na estrada entre Jerusalém e Damasco. Eu disse domingo passado que este encontro entre Jesus e Saulo de Tarso, ele é motivo de esperança para todas as pessoas que não viveram nos dias de Jesus. Isso porque o fato de Saulo de Tarso ter se encontrado com Jesus depois que ele foi assunto aos céus, isso quer dizer que todos nós que não vivemos os dias de Jesus também temos a possibilidade de nos encontrar com ele. Mesmo quem não andou pelas ruas junto com o Nazareno, mesmo quem não andou pelas ruas de Jerusalém, de Betsaida ou de Betânia, pode ter um encontro pessoal com Jesus, assim como aconteceu com Saulo de Tarso. Eu tenho orado ao Senhor para que esses encontros assim transformadores, como esses que nós temos visto durante toda essa série de pregações, sejam frequentes, encontros que nos sacodem, que nos levam para perto de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que esses encontros se repitam nas vidas de todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo agora. Claro que não é necessário que seja exatamente da mesma forma que aconteceu com Saulo de Tarso. Talvez você não esteja a cavalo, né? E talvez você não veja uma luz brilhante. Talvez você nem ouça o Senhor chamando o seu nome como Saulo ouviu. Mas ainda assim você pode ter certeza que ao encontrar-se com Jesus, esse encontro vai mudar a direção da sua vida. Domingo passado, nós deixamos Saulo de Tarso caído no meio da estrada, coberto de poeira, ouvindo ainda os ecos da voz que lhe disse: "Eu sou Jesus a quem você persegue." Atordoado, estarrecido com tudo aquilo que estava acontecendo, eu tenho dito que Saulo foi mudado de cadeira. Isso é, ele estava acostumado a sentar na cadeira de quem toma as decisões. E agora ele foi colocado na cadeira dos que ouvem e cumprem ordens. Eu convido então você a abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, no capítulo 9 de Atos, a partir do verso 3 até o verso 9, e acompanhar comigo um trecho dessa história, né, para que a gente possa examinar juntos então essa narrativa de Lucas sobre esse encontro entre Jesus e Saulo de Tarso. Atos, capítulo 9, a partir do verso 3, diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Saulo viajava com autorizações escritas do sumo sacerdote que lhe davam poder para dar um outro rumo à vida das pessoas. Ao chegar em Damasco, Paulo, se identificasse um seguidor de Jesus, ele poderia prender essa pessoa, arrancá-lo de sua casa e levá-lo para Jerusalém, para longe da sua família. Mal sabia Saulo de Tarso que a sua vida é que ganharia um novo rumo naquela viagem. Da mesma maneira que muitas pessoas fazem hoje,
o religioso de Tarso, vivia a sua vida completamente independente de Jesus. Saulo tinha feito seus próprios planos para aquela viagem. E esses planos certamente não incluíam receber ordem de ninguém. E nem incluíam ser guiados por quem quer que fosse, muito menos por Jesus. No entanto, ali estava ele, caído do cavalo das suas próprias certezas, ouvindo a voz de Jesus a lhe ordenar em alto e bom som: levante-se. A vida de Saulo seria mudada. O que aconteceu com Saulo enquanto tudo aquilo se passava? Bom, algo que acontece quando alguém se encontra com Jesus é que a sua mente é tomada pela convicção da elevada posição de Cristo. De uma maneira sobrenatural, aqueles que se encontram com Jesus são convencidos do seu poder, da sua autoridade e do seu amor. Eles percebem, aqueles que se encontram com Jesus, percebem como nunca tinham visto antes que Cristo não é aquela figura frágil das imagens e das pinturas. Você já viu um Jesus débil, frágil, fragilizado? Não. O poder de Cristo se torna claro diante dos olhos daqueles que se encontram com Ele. E isso é obra do Espírito Santo de Deus em todos os tempos da história. O Espírito revela aos que se encontram com Jesus a mesma verdade que o Senhor disse aos seus discípulos um pouco antes de subir aos céus. E que verdade é essa? Ela está escrita em Mateus, no capítulo 28, verso 18. Ali, no final da sua permanência aqui na terra, um pouco antes de ser assunto aos céus, o Senhor disse o seguinte aos seus discípulos: todo poder me foi dado nos céus e na terra. É essa verdade que o Espírito de Deus revela àqueles que se encontram com Jesus. Quem se encontra com Jesus é convencido do seu poder, mas não apenas disso. É convencido também da autoridade que há em Cristo. Essa é uma outra ação sobrenatural do Espírito, que revela àqueles que se encontram com Cristo a justa autoridade do Senhor dos Senhores. Pregadores e professores como eu e outras pessoas, nós falamos sobre a autoridade de Cristo, mas é o Espírito Santo que nos faz compreender e nos anima a nos submeter a essa autoridade. É interessante porque anos mais tarde, Saulo de Tarso explicou a autoridade de Cristo da seguinte maneira. Consulte sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Porque ali, muitos anos depois desse evento na estrada de Damasco, Saulo explica a origem e a natureza da autoridade de Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11, diz assim: mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, diz o apóstolo Paulo, Deus o exaltou e o honrou muito acima, além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Essa é a autoridade, é nisso que consiste a autoridade de Cristo, que Ele esvaziou-se da sua deidade, se submeteu em obediência ao Pai e cumpriu a vontade daquele que o enviou para morrer neste mundo. Veja só, o Espírito de Deus revela àqueles que se encontram com Jesus algo a respeito do seu poder. Revela também algo a respeito da autoridade de Cristo. Mas é o amor de Jesus que completa as revelações do Espírito
para aqueles que se encontram com Cristo. Os discípulos que conviveram com o Filho de Deus haviam experimentado esse amor em suas vidas. João, um desses discípulos, falou sobre esse amor. Ele relembrou um encontro que havia encontrado com eles. Veja no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 1, como João fala a respeito desse amor que eles haviam experimentado enquanto conviviam com Jesus. João, capítulo 13, verso 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. João é conhecido como o apóstolo do amor. Ele às vezes se apresenta como o discípulo a quem Jesus amava. E é por isso que é João quem traz essa notícia tão interessante e tão maravilhosa. Os discípulos que conviveram com Jesus experimentaram ser amados pelo Senhor até o fim. Quem se encontra com Jesus é esclarecido pelo Espírito Santo sobre o amor de Cristo e suas mais diversas dimensões. De forma que, ao ser esclarecido, é alcançado e abraçado por uma completa convicção. A convicção de que foi por amor a nós que Cristo entregou a sua vida. E de que ao fazer isso, Cristo sofreu a pena que as nossas ofensas a Deus mereciam. E assim abriu o caminho de reconciliação com o Pai. Anos depois, Saulo de Tarso falou sobre a importância de compreendermos e experimentarmos o amor de Cristo. Na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo fala desse amor que tem diversas dimensões e que precisa ser aprendido, que precisa ser compreendido e que precisa também ser experimentado, e que é esse o amor que é oferecido a todos que se encontram com Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versos 18 e 19, diz assim Paulo na sua oração pelos irmãos da cidade de Éfeso: também peço, como convém a todo o povo santo, peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Que coisa tremenda e maravilhosa, meus irmãos, meus amigos. Mas voltemos ao nosso amigo Saulo. Ele ainda está caído ali no chão, naquela estrada empoeirada entre Jerusalém e Damasco. Não era apenas o brilho da luz, nem o tombo do cavalo que fizeram com que Saulo ficasse atordoado. Não eram só essas coisas que estavam atordoando a mente de Saulo de Tarso. Ele estava, na verdade, sob o impacto das revelações do Espírito Santo a respeito de Cristo. Ele estava abalado pela clareza com que agora ele via Jesus, o poder, a sua autoridade e o seu amor. Como pode ter pensado o apóstolo Paulo? Como eu não vi isso antes? Como é que eu me prestei ao papel de perseguidor do Messias de Deus e resolvi perseguir também a sua igreja? Eu imagino o sofrimento do apóstolo Paulo nos dias que se seguiram. Eu consigo pensar enquanto Saulo de Tarso, ali caído naquela estrada empoeirada, ao receber essa revelação a respeito de Cristo, que o Espírito Santo certamente lhe deu, ficou ali atordoado com todas aquelas informações.
Certamente não ficou tudo resolvido na sua mente, tudo claro. Mas é verdade que o véu que impedia Saulo de Tarso de compreender a Jesus Cristo como Messias de Deus, esse véu havia sido retirado. É interessante que, embora Saulo tenha começado a falar de Jesus imediatamente, ali em Damasco mesmo, a gente vai ver na terceira pregação, logo em seguida, quando ele chega em Damasco e ele é alcançado pelos irmãos ali naquela cidade, Paulo já começa a anunciar Jesus como Senhor e Salvador. No entanto, Saulo levou cerca de 3 anos até que todas essas informações se assentassem em sua mente e em seu coração, e ele compreendesse de forma mais ampla tudo aquilo que o Espírito estava lhe mostrando ali, enquanto ele estava naquela estrada empoeirada de Damasco. As transformações de nossas vidas não são uma linha de montagem. Deus não opera em nós em sequência, como se nós estivéssemos numa linha de montagem. Não. O trabalho do Espírito de Deus em nós é o trabalho de um artesão, trabalhando peça por peça. Porque cada um de nós somos individuais diante de Deus. E dessa maneira, trabalhando peça por peça, é que o Senhor alcançou Saulo de Tarso, da maneira que lhe cabia e que era possível naquele momento. O Espírito do Senhor revelou a Jesus a ele e alcançou a sua vida ali. Mas o ponto que eu desejo chegar nesse momento é que, ao ser apresentado ao poder, à autoridade e ao amor de Jesus, Saulo de Tarso não viu outro caminho a não ser o de mudar radicalmente a sua vida. Então ele deixou de lado os seus planos de perseguição e atendeu, isso é, ele obedeceu à voz de Cristo que lhe dizia: levante-se. Aquele que antes estava convicto de que as pessoas estavam erradas em seus caminhos, quando desejavam seguir a Jesus, ele teve os seus próprios caminhos mudados por Cristo, ali na estrada de Damasco. Que sentido a história de Saulo pode ter para você? Essa é uma pergunta que você pode se fazer. Pastor, eu não ando muito a cavalo, vivo em pleno século XXI. Que sentido essa história tem para mim? Eu vou explicar em poucas palavras. O mesmo Jesus que foi ao encontro de Saulo na estrada de Damasco também está vindo ao seu encontro nas ruas da sua cidade. A mesma voz que buscou um relacionamento com aquele religioso de Tarso continua buscando você agora. O mesmo Espírito que revelou a Saulo o poder, a autoridade e o amor de Cristo também os revelou a você nesse momento. O mesmo levante-se que Saulo ouviu está sendo dito para você agora. Por isso eu o convido a se render ao amor de Cristo. Eu o convido a obedecer à voz daquele cujo nome está acima de todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Eu o convido a levantar-se da sua estrada empoeirada e seguir o Jesus que você tem desprezado e talvez até perseguido. Eu o convido a fazer como Saulo de Tarso, deixar para trás as suas verdades absolutas e entregar os rumos da sua vida àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Sim, essa história de Saulo tem a ver com você, aqui, agora, no século XXI. O episódio da viagem para Macedônia deixa claro que Saulo de Tarso era alguém determinado. Dá para perceber, né, na história. Saulo era alguém determinado. Alguém que não esperava pelos outros se algo tivesse ao seu alcance. Ele não queria depender de ninguém. Ele preferia resolver as coisas por si mesmo.
Quando Saulo achou que algo precisava ser feito sobre os seguidores de Jesus que tinham fugido para Damasco, ele mesmo foi ao sumo sacerdote, ele mesmo se voluntariou e disse: eu sei como resolver essa questão e eu quero resolver, eu estou aqui, me dê autorização e eu vou a Damasco. Ser determinado e gostar de resolver problemas por si mesmo não é ruim. Pessoas assim, autônomas, são ótimas quando nós precisamos resolver alguma coisa, quando nós estamos precisando de ajuda. Elas se prontificam, são proativas, resolvem aqueles abacaxis que ninguém quer enfrentar, sabe? O problema é quando essa autonomia se transforma em autossuficiência. Aí nós temos um problema. Isso é que parece ter acontecido com Saulo de Tarso. Por outro lado, nós sabemos que o jovem de Tarso se dedicou com muito afinco ao estudo das Escrituras, ao ponto em que ele se destacava entre todos os outros estudantes das Escrituras da sua idade. Seguindo os seus mestres, Saulo acreditava que a relação dele com Deus dependia do esforço dele em cumprir a tradição religiosa dos seus pais. Por isso, ele se dedicou a fazer o seu melhor. Anos depois, numa das suas cartas, associando o seu zelo religioso à perseguição que promoveu para a igreja, ele escreveu o seguinte: veja só como Paulo depois teve clareza a respeito de como ele vivia antes de encontrar Jesus Cristo. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versos 13 e 14, nós vemos como Paulo faz uma leitura do seu passado. Esse texto foi escrito muitos anos depois do encontro dele com Cristo na estrada de Damasco. Mas é possível perceber como Paulo entendia a sua própria caminhada. Gálatas, capítulo 1, versos 13 e 14. Ele diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. A combinação de autossuficiência e zelo religioso transformou Saulo de Tarso em um perseguidor implacável da Igreja de Deus. Ele estava convicto de que tinha as respostas. E ele sabia, achava ele que sabia qual era a solução certa para resolver aquela questão. E ele saiu a Damasco a fim de dizer em cada sinagoga o que é que deveria ser feito. Vamos voltar para o caminho de Damasco? Porque lá, naquela estrada empoeirada, Saulo ainda está atordoado diante de Cristo, que ele diz: levante-se. Mas a ordem de Cristo não foi só isso. A ordem completa foi o seguinte, verso 6 do capítulo 9 de Atos: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Essa primeira fala de Jesus para Saulo, meus irmãos, meus amigos, é a clara afirmação de que agora em diante, além de abrir mão do controle da sua própria vida, porque ele agora estava sendo chamado a obedecer a Jesus, Saulo vai aprender a trabalhar com outras pessoas. Ele não será mais aquele cavaleiro solitário lutando pela tradição dos seus pais, mas será um membro do corpo de Cristo. Saulo aprendeu a ser autônomo, aprendeu também a ser autossuficiente e aprendeu a ser independente. Agora ele foi alcançado pelas revelações do Espírito Santo, revelações a respeito de Cristo. E as suas primeiras lições como discípulo de Jesus
são as seguintes. Saulo, primeira lição, Saulo, pode manter a autonomia, isso é bom, mas precisa trocar a autossuficiência pela submissão a Cristo. E precisa trocar a independência pela interdependência com as pessoas à sua volta. Alguém lhe dirá o que você deve fazer, Saulo. Eu imagino Saulo ouvindo essa frase do Senhor Jesus. Senhor, me diga logo o que é que eu devo fazer. Não, Saulo. Alguém vai lhe dizer o que você deve fazer. Você vai aprender a lidar com o corpo de Cristo, Saulo. Eu darei a direção, mas eu usarei as pessoas para aperfeiçoar a sua vida. Você vai aprender que não é sozinho que se anda. Esses primeiros ensinamentos de Saulo, que ele recebeu do Senhor, são estruturantes para a nossa jornada como discípulo de Jesus. O método de ensino que o Senhor usou com ele foi prático. O que fez o Senhor? Interrompeu os planos de Saulo e colocou ele na condição provisória de dependente de outras pessoas. E ao fazer isso, o Senhor estava dizendo, Saulo, você precisa aprender logo as lições básicas. É interessante, porque há pessoas que frequentam as igrejas, mas ainda não compreenderam o que significa ser discípulo de Jesus. Algumas acham que ser discípulo de Jesus é aprender doutrinas. Outras pensam que é cumprir regras de comportamento moral. Há também quem pense que ser discípulo do Senhor é frequentar reuniões religiosas. E há outros que acham que tudo se resume a amar as pessoas e fazer boas ações. Mas nada disso por si só faz de alguém um seguidor de Jesus. Sobre ser seguidor dele, seu seguidor, Jesus afirmou o seguinte em Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ali, no caminho de Damasco, Saulo estava vivendo exatamente a mesma experiência vivida pelos discípulos que conviveram com Jesus. Na verdade, essa é a mesma experiência de qualquer pessoa que deseje seguir a Jesus. Ela precisa passar por essa decisão. Alguém vai lhe dizer o que você deve fazer. Ou negue-se a si mesmo. Jesus estava falando da mesma coisa. Esse alguém que nos dirá o que nós devemos fazer é o próprio Cristo, que às vezes usará outras pessoas para nos exortar, para nos orientar, para nos aconselhar, para guiar os nossos passos, para nos abraçar, ensinar, abençoar, corrigir e fazer tudo mais o que for necessário para moldar as nossas vidas. O Senhor fará isso, mas Ele o fará através da sua igreja. Um alerta importante nisso tudo é que se alguém está tão cheio de si que não consegue confiar em Cristo, não consegue confiar naquilo que Cristo diz, não tem como ser discípulo dele. Agora vejam só que coisa interessante. Para deixar de ser um observador distante, porque quem não é discípulo e está perto é só um observador distante. Para deixar de ser um observador distante e se tornar discípulo de Jesus, você precisa passar pela mesma experiência de rendição ao Senhor Jesus e de obediência. A mesma experiência que os seguidores de Cristo têm passado por mais de 2000 anos. Vamos voltar para o caminho de Damasco? Porque lá no caminho de Damasco, Saulo está dando os seus primeiros passos como discípulo de Cristo. Mas Saulo não estava numa sala de aula, nem fazendo um curso online de 13 lições. Vejamos então como foram esses primeiros passos de Cristo
aliás, de Saulo, como seguidor de Jesus, os primeiros passos de Saulo, o novo convertido, aquele que estava começando a conhecer Jesus. Vejamos em que situação ele se encontra nesse ponto da história. Atos, capítulo 9, a partir do verso 7, nós temos esses primeiros passos. Diz assim o texto das Escrituras. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Saulo atendeu a primeira parte da ordem de Jesus. Ele se levantou. Mas ao abrir os olhos, ele não conseguia ver nada. O implacável perseguidor da igreja não podia agora dar nenhum passo sequer sem o risco de cair num buraco. Por causa da sua cegueira, Saulo não tinha como cumprir a segunda parte da ordem. Lucas diz que os homens que estavam com Saulo o levaram pela mão até Damasco, como se leva uma criança, como se leva alguém que não está enxergando nada. Esse é o beabá da vida cristã. Ninguém caminha só. Ninguém caminha só. Um evangelho individualista nega a si mesmo. Um evangelho individualista nada tem a ver com Cristo. Um evangelho que não reconhece o outro como instrumento de Deus nada tem a ver com Jesus. Um evangelho que repudia a igreja, que repudia a congregação dos santos imperfeitos de Deus, nada tem a ver com Jesus Cristo. Essas primeiras lições a respeito de como caminhar com Jesus, com certeza, foram muito importantes para o trabalho que Saulo tinha pela frente. Tanto é verdade que, anos depois, falando sobre a natureza da igreja e de como os discípulos de Cristo são parte de um só corpo, ele afirmou o seguinte em Romanos, no capítulo 12, versos 4 e 5. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Ele disse o seguinte: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Aquele Saulo lá da estrada de Damasco, que fazia tudo sozinho, que era autossuficiente, que era independente, agora nos fala de um modo diferente de viver a vida. Um modo através do qual nós nos relacionamos com as pessoas e que nos tornamos interdependentes, porque fomos feitos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. São assim os encontros com Jesus. Eles nos conduzem para a vida comunitária da igreja e não para longe da igreja. E não podia ser diferente. Somos desafiados a aprender juntos, a crescer juntos, a sofrer juntos e a nos alegrar juntos. É assim que o Senhor quer fazer. Foi assim que Ele pensou a nossa vida com Ele. Bem, meus irmãos, eu estou chegando quase ao final já da nossa reflexão de hoje. Lembra que essa é a segunda de três reflexões sobre esse encontro de Saulo de Tarso com Jesus Cristo. E eu gostaria de terminar essa reflexão de hoje, olhando para esse encontro de Saulo e apresentando uma espécie de passo a passo abreviado para alguém que deseja se encontrar com Jesus. Certo? Então, acompanhe comigo. Primeira coisa que precisa acontecer: você precisa saber se você realmente se rendeu a Cristo ou se você é apenas um observador distante de Cristo. Isso é muito importante, porque muitos de nós estamos acostumados a permanecer perto de Cristo, perto das coisas de Cristo, perto das pessoas que seguem Cristo, mas nós mesmos não o seguimos. Somos apenas observadores distantes.
você precisa ser sincero consigo mesmo. Faça um exame sincero da sua vida e responda para si mesmo se a sua vida pertence a Jesus Cristo. Depois tem um outro momento importante, porque vai chegar a hora em que Cristo vai derrubar você do cavalo e vai jogar você nas estradas empoeirentas da vida. E ele vai revelar-se para você. Você vai perceber o poder de Jesus. Você vai ver com clareza a autoridade de Cristo. E você vai compreender como o amor de Cristo faz diferença para a sua vida. E quando isso acontecer, o Senhor vai dizer para você: levante-se. E quando ele disser isso, atenda. Obedeça ao Senhor. Foi assim com Saulo, quando ele foi iluminado pela revelação do Espírito Santo sobre o poder, a autoridade e o amor de Cristo. Ele não resistiu, ele confiou e obedeceu. É a obediência motivada pela confiança que demonstra a nossa rendição a Cristo. E aí, quando Jesus lhe disser o que fazer, quando Jesus lhe disser o que quer da sua vida, mesmo que seja através de uma outra pessoa, confie. Confie e obedeça. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos chamados a sair da autossuficiência para a obediência. Chamados a sair da independência para a interdependência com os nossos irmãos. Por fim, eu quero dizer que é impossível cumprir o chamado de Cristo para as nossas vidas desconectado das pessoas. É impossível abraçar o Evangelho de Cristo deixando de lado a vida comunitária da igreja. Ele nos fez membros uns dos outros. Portanto, quando você estiver sem enxergar nada, quando você estiver precisando de direção, quando você não souber para onde ir, deixe-se levar pela mão e abrace a igreja de Jesus como instrumento de Deus na sua vida, como fez Saulo de Tarso. Eu peço ao Espírito de Deus, é a minha oração ao finalizar a minha fala hoje, que ele lhe revele o poder, a autoridade e o amor de Cristo de uma maneira tão clara que você se renda a ele. E que você seja motivado a mudar a direção da sua vida, se tornando de verdade um discípulo de Jesus. Eu oro ao Senhor para que a voz de Cristo lhe seja tão distinta e tão compreensiva, que a sua alma se encha de confiança em Jesus, de maneira que a resposta da sua vida seja obedecer à voz que diz: eu sou Jesus. Eu peço ao Senhor que não o deixe caminhar sozinho, e que o esclareça sobre a condição de membro do corpo de Cristo e lhe conceda companheiros de viagem, de maneira que você aprenda a se submeter a Deus e a conviver com seus irmãos. Eu peço ao Senhor que a sua vida seja cheia de encontros com Jesus, porque encontrar-se com Ele não é algo que acontece de uma só vez. É uma prática que vai crescendo até se tornar uma vida plena e eterna ao lado de Cristo. Que Ele nos abençoe e cuide de nós, e que esses encontros se tornem frequentes nas nossas vidas e nós possamos usufruir da presença de Cristo Jesus e da comunhão entre os irmãos. Que Ele nos abençoe e guarde.